Muito bem. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Afanila. Cláudia, você pode começar. Eu vou mutá-los, tá bom, pessoal? Uhum. Okay. Pode ir. Pode? Então tá bom. Bom, eu vou ler, é o capítulo 77 do livro Espírito da Verdade, tá? É a psicografia do Chico e Valdo Vieira, que é a autoria de diversos espíritos. O título do capítulo 77 é Perdoa e Serve. Tiveste hoje motivo de reclamar? No entanto, perdoa e serve sempre. Medita e perceberás o problema dos outros. Alguém levantou a voz procurando ferir-te, mas não lhe viste as marcas da enfermidade com que talvez amanhã se recolha à sombra do hospício. Esse passou renteando contigo, fingindo não te ver? Pensa, contudo, que dentro de breves dias possivelmente buscará em vão esconder os sulcros das próprias chagas. Aquele te furtou, roubando a si mesmo. Aquele outro julga enganar-te, quando ilude a si próprio. E há quem se suponha colocado tão alto, que não teme oprimir-te, para cair em breve tempo sob o golpe da morte. Perdoa a tudo e a todos, infatigavelmente, porque os ofensores de qualquer condição carregam consigo remorso, como espinho de fogo encravado no próprio ser. Toda criatura necessita de perdão, como precisa de ar, porquanto o amor é o sustento da vida. Não permitas, porém, que o perdão seja apenas um som musical nos movimentos da língua. Reflete quantas vezes tens errado também, reclamando o entendimento e a tolerância, e esquece toda ofensa, recomeçando a servir ao lado de teus irmãos. Lembra-te, acima de tudo, de que, perdoando, a bênção de Deus consegue descer até as lutas da alma e que somente perdoando é que a alma consegue elevar-se para a bênção de Deus. Meimei. Então, assim, vamos elevando os nossos pensamentos até nosso Pai misericordioso, justo, bom, o Senhor da vida, que nos ampara, que nos ama infinitamente, o nosso Mestre Jesus, esse irmão mais velho que cuida de nós, que nos ama com seu infinito amor, aos nossos bons amigos, estes espíritos que estão sempre conosco, a nos inspirar, a nos observar, a torcer por nossas escolhas. E ao nosso anjo guardião, que está ali sempre conosco, nos fazendo companhia, nos auxiliando nessa senda da vida. Então, elevemos os nossos pensamentos até eles, abrindo nosso coração para o estudo dessa noite, rogando ao Pai que possa inspirar nosso irmão Enzio, para que ele possa nos conduzir nessa reflexão e que nós, recolhendo todos os ensinamentos desta noite, possamos lembrar de cada um deles no momento oportuno e que possamos nos esforçar para aplicá-los em nossa vida. Às vezes não é fácil, mas que nós, com boa vontade, com muito esforço, pouco a pouco vamos conseguir. Por isso, Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por essa oportunidade de estarmos entre corações amigos, nessa família tão querida, que tem tanto carinho, tanta amizade, tanta alegria. Muito obrigada, Pai, por tudo. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito bem. Hoje as duas vozes angelicais estão acompanhando por aqui, né?
Cláudia está aqui em cima, a Amanda está ali embaixo. Que bom, né? Porque ficar só ouvindo as vozes de trovão da gente não dá certo, não. Carlos também tem essa voz macia, suave, que bate devagarzinho, né, pessoal? Mas vamos lá. Nós estamos estudando o tema suicídio. Hoje eu estava revisando, hoje não, essa semana eu estava revisando, e hoje revisando os casos que Kardec coloca lá no livro aqui, né, no Céu e Inferno. Olha, aquilo é de uma riqueza. Mas depois nós vamos a eles e espero que os senhores estejam fazendo a pesquisa na Revista Espírita. A minha parte está feita. Vamos chegar na de vocês. E nós estamos agora no Código Penal da Vida Futura e já vimos 15 artigos desse código. E vamos para o 16º. Vamos só lembrar do último, 15º. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não entreverem o termo da situação em que se acham e acreditarem que sofrerão para sempre, o que faz que tais castigos lhe pareçam eternos. Kardec traz essa observação, nós já vimos semana passada, de falar de alguns casos onde ele pergunta para os espíritos o sofrimento eterno. Tá? Isso quer dizer que, para aqueles espíritos, e aí, pessoal, eu preciso estender para a gente, né? Que nós não podemos esquecer que nós somos espíritos, não estamos desencarnados, mas não deixamos de ser espíritos simplesmente porque assumimos a condição de alma. Se nós não tivermos uma maturidade espiritual sobre aquilo que passa na nossa existência, sobre aquela situação, aquelas circunstâncias, uma das coisas comuns a todo mundo é a sensação de que o sofrimento é eterno. Então, essa sensação, ela é comum, viu, pessoal? No momento que você está com dor de dente, você achar que aquilo não vai passar nunca. E ser tomado de um certo, e aí vai variar de grau, um certo desespero diante daquela situação. Então, isso é relativamente comum para os espíritos que não meditaram ainda sobre todas essas lições que nós estamos estudando. Porque como é que a coisa funciona? Nós não sabemos, nós não vivemos isso ainda. No processo pedagógico. Então, a gente começa sem saber o que é isso e como isso se processa. À medida que você vai estudando, você vai descobrindo como é. À medida que a vida lhe coloca nas situações, que são as expiações e as provas, você tem a oportunidade de pôr em prática aquele conhecimento. Nos primeiros momentos, você pode pôr em prática voluntariamente. Então, você sabe que deve aprender a perdoar, você é magoado e você se submete ao processo e perdoa. Esse é o ideal. Esse é o que acontece naquele caso que Kardec pergunta, que os espíritos respondem, quando ele fala sobre evolução em linha reta. Que dá a ideia de que o espírito foi evoluindo. Não, vai. Não, esse espírito da chamada evolução em linha reta é o espírito que está na situação e põe em prática. E põe em prática. E se ele põe em prática sem saber, melhor ainda. Tá certo? Melhor ainda. Tá? Então, você vai ser colocado na situação, você deve exercitar, pôr em prática, ou, como na linguagem do Kardec, experienciar a teoria, e na medida que você vai incorporando aquilo, e aquilo passa a ser um comportamento natural, você é colocado na situação, mas a situação já não lhe abala. Aí você vai ser colocado em novas situações, da mesma, só que em circunstância diferente, ou em novas lições. Esse é o processo. Ele é contínuo. Ele não vai parar até que você atinja o grau de pureza da escala espírita. Que você não tenha mais as imperfeições. E o que são as imperfeições? São todas as condutas que são contrárias às leis divinas. Então, se você não colocou em prática as leis divinas,
Se você não consegue vivenciar as virtudes do Evangelho, essas são imperfeições. Tá? Se você quer saber o grau, quantas imperfeições e o grau delas que você tenha, é só pegar todas as virtudes do Evangelho, ver quais são aquelas que você consegue fazer bem, as que você consegue fazer mais ou menos, a que você já sabe, mas não consegue, aquelas que você nem sabia que era. Tipo aquilo lá do capítulo 5 do Evangelho, das causas atuais. Faz uma planilhazinha. Tem uma palestra que eu fiz isso com Francisco de Assis. Como eu gosto muito de Francisco de Assis e tenho várias biografias dele, de vários autores em várias épocas da humanidade, eu já tive a oportunidade de ler a primeira biografia de Francisco. A mais antiga que tem, né? E hoje ela está muito bem analisada, porque os historiadores fizeram aquilo que nós deveríamos fazer na leitura dos Espíritos. Eles tiraram o passional do texto e deixaram só o literal do texto. A parte técnica, né, historiográfica do texto, tiraram a paixão, né, do autor, que era um frei que viveu com Francisco. E leio, sempre quando eu encontro uma biografia nova, eu sempre estou procurando ter acesso a ela para ver o que traz de novo. E eu peguei O Homem de Bem, capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, ou Característica do Homem de Bem no Livro dos Espíritos, e aí você pega aquelas características e coloca uma abaixo da outra. E aí eu peguei isso, todas aquelas características, e peguei passagens da vida de Francisco de Assis. Ele pôs em prática todas. Fiz isso com Chico Xavier. Ele pôs em prática todas. É por isso que tem algumas pessoas que levantam a hipótese de Chico e Francisco serem o mesmo espírito. Tem algumas pessoas que levantam essa hipótese. E aí você faz com você. Faz com você isso. Pega lá, quais são? Isso. Ok. Aí você coloca. Isso aqui eu já faço fácil. Então você já coloca. Aí complete. No contexto atual. Tá? Porque se tirar você da sua zona de conforto hoje, colocar numa situação difícil, né? Aí você não pode dizer que talvez não cometa aquilo. O humilde sabe disso. Então, ele não disse que não vai cometer. Contexto atual. Então, a gente respeita o contexto atual. Isso, eu faço. Isso. Isso aqui. Não, isso tem hora que eu faço, tem pessoas que eu faço, mas tem hora que eu não consigo, e tem pessoas que é impossível. Você vai ser bem... Faltou energia no Japão. Tá lá. Que assustado agora. E aí você vai fazendo essa avaliação, e você vai saber o seu grau de imperfeição. Pessoal, isso não tem nada a ver com orgulho, com se achar. Não, você identifica quem você é. Só que lembrando, na circunstância atual, você de fato não faz isso. Agora, se tiver uma situação lá, que desde que você nasceu, você vem passando por aquilo e você não caiu naquilo, você pode dizer assim, faço, até hoje. Por quê? Porque numa caminhada de 100 léguas não se sabe o que acontece no último metro. Então, isso é ser honesto consigo mesmo, é saber identificar. Olha, isso aqui eu me dou bem disso aqui. Já essa aqui, a Cláudia insiste muito, mas eu ainda não consigo. Eu, né? Silenciei. E aí a gente faz essa coisa, tá certo? Isso é muito importante, porque vamos lembrar, se ele pegar do primeiro parágrafo até aqui, do primeiro artigo até aqui, eu tenho essa síntese. Eu sou punido pelas minhas imperfeições. E eu recebo mérito pelas minhas perfeições. Porque aí você vai entender por que você comete os atos que você comete. Agora, vamos lá. 16º. O arrependimento é o primeiro passo para a regeneração, mas não é suficiente, sendo necessária ainda a expiação e a reparação. Tá. Lembram da questão 909? Que fala de duas coisas que a gente tem que ter? Vontade e esforço. Que não adianta só vontade, mas tem que ter vontade. E aí faz o esforço.
E como é que ele termina a resposta? Quão poucos entre vós fazem esforços. Eu escuto a voz da Luana falando isso, né? Que eu sempre peço para ela ler. Né? Quão poucos entre vós fazem esforços. Tem vontade, mas não tem o esforço. Veja que ele coloca aqui a sequência. O arrependimento, primeiro passo. E tem uma coisa, pessoal, ele não traz aqui, mas hoje a moderna psicologia, com um ajuste ou outro, dependendo da escola psicológica, se freudiana, se junguiana, se frankiana, se behaviorista, gestaltiana, dependendo da escola, né? Tem uma variação ou outra, até chegar no arrependimento tem algumas etapas. O Rossandro Klinger, né, tem uma palestra, tem mais de uma, mas tem uma que ele trata só disso. Você coloca lá, remorso, arrependimento, Rossandro. E aí vai aparecer. Tem vários lugares que ele fala disso. E aí ele separa o que é o arrependimento, quando é que é o remorso, é culpa, remorso, arrependimento. Coloca assim, vai colocando e você vai pesquisando. Vai aparecendo lá. Não lembro exatamente qual é o título da palestra, mas ele trata disso. E aí ele mostra bem certinho como a psicologia coloca o que é o remorso, o que é o arrependimento, quando é um, quando é outro, qual a característica de um, qual a característica do outro. Né? Tem um texto do Livro dos Espíritos que também fala disso, que ele separa a ideia de no primeiro momento, você tem a aceitação, né? É a aceitação da mente, do cérebro, a outra é a aceitação do coração diante do que foi cometido. Então, tá mais detalhado isso, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo, quanto pela própria psicologia hoje. Mas Kardec já chega no arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo, mas não é suficiente, sendo necessária a expiação. O que é a expiação? É a compreensão da lição. É o aprendizado da experiência. E a reparação, a transformação em si mesmo. Então, se você não se arrepende, e se você se arrepende, mas não se transforma, não houve reparação. E tem que se perguntar por quê. Talvez porque não houve expiação, quer dizer, não houve o processo de aprendizado. E ele complementa. Arrependimento, expiação e reparação são as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Aonde é que está a causa do erro? Por que você errou? Porque sou imperfeito. Então, a reparação, ela atua na causa. E onde é que está a causa? E, tanto aqui quanto aqui, e na ligação daqui com aqui, que ainda não está legal. Pegando a metáfora do cérebro e do coração, e falando da evolução intelectual primeiro e evolução moral depois, colocando o coração como referência do moral, né? Que é isso que a gente fala, e o cérebro como referência do intelecto, enquanto o intelecto não descer para o coração, não ocorreria a reparação. O arrependimento suaviza as dores da expiação, abrindo pela esperança o caminho de reabilitação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. E aí, o que é a esperança? Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação das faltas cometidas. Por isso que a reparação não é o que você faz com o outro, não é a compensação que você dá ou oferece ao outro. A reparação é a transformação em você, corrigindo, refazendo as marcas que você gerou em você na transgressão da lei.
E aí eu tenho que ter cuidado para eu não cometer outro crime. Já que eu tenho que reparar em mim, então eu posso desprezar a pessoa que foi instrumento do meu desequilíbrio. Não, porque aí surge uma outra coisa. Quando eu agredi alguém em função da minha imperfeição, eu criei um abismo em mim, certo? E a repercussão atinge a pessoa. Eu sou responsável por essa repercussão. Às vezes, quando a gente fala em perdão, eu penso só na repercussão. E aí eu me isento da transformação, porque eu já resolvi o problema. Então, eu agredi o Carlos, a Rosângela, a Alvanira, a Roselane. Então, eu vou lá, compenso eles pela minha agressão e, para mim, resolveu o problema. Porque eu resolvi com eles, no entendimento deles, eles me compreenderam, me desculparam, resolveram tudo. Eu compensei os prejuízos que eu possa ter vindo causar. Então, resolveu o problema. Eu resolvi a causa? Não. Então, me desculpe, não houve reparação ainda. Porque o que acontece quando nós entendemos que está tudo bem, nós relaxamos e voltamos a agredir. Sabe aquela história de eu juro que eu não faço mais? Por isso que, às vezes, aqui em casa, eu disse, olha, filha, eu não vou nem dizer que eu não faço mais. Eu vou fazer, vou me esforçar para não fazer, mas não vou cair na besteira dizer que eu não faço, não, porque eu abro a janela, saio, entra o cheiro de carne aqui, eu saio igual aqueles desenhos animados flutuando assim, aí eu vou dizer que não vou fazer? Os vícios, as imperfeições são tão fortes em mim, aí eu vou dizer que não vou fazer? Eu estou me esforçando dia a dia para tentar não fazer. Mas cair na besteira dizer não faço. Esse bom senso a gente precisa ter. Então, são as duas coisas que eu tenho que olhar. Essa reparação que eu tenho que trabalhar a causa em mim e a repercussão do meu ato. Eu sou responsável pelo ato. Quem estava assistindo agora há pouco o bate-papo sobre suicídio, a última questão foi aquela. Aquele que é responsável pelo ato do suicídio do outro, ele responde por um homicídio. Ele responde como homicídio. Então, eu cometi um crime, cometi uma transgressão, porque eu sei que o que eu faço vai repercutir no outro. E aí, o islamismo, das doutrinas que eu estudei os fundamentos delas, né, o islamismo aí eu vou falar isso, mas deixando a ressalva de que dos que eu estudei, então pode ter em outros, e eu não ter estudado, então não vou dizer que é no geralzão, mas das que eu estudei, a única que tem textual, isso está escrito, que o indivíduo que faz o outro pecar é responsável pelo pecado do outro. Isso é textual. É por isso que, no entendimento da época, né, se estabeleceu... Aí, olha só, pessoal, por isso que a gente não pode criticar, porque foi o estabelecimento da época. Hoje, dependendo do país, o país já mudou as regras, mas manteve a ideia. Então, ele mudou a regra exterior, porém, não mudou a regra, porque a essência da regra deve prevalecer. É por esse motivo que as mulheres tinham que andar tudo empacotadas, nem mostrando os olhos. Porque se entendia à época que se a mulher mostrasse determinadas partes, salvo para o seu marido, ela poderia criar no homem o pecado. Curiosamente, talvez agora vocês entendam que tem alguns homens no nosso meio, por exemplo, no Brasil, que não são muçulmanos, mas entendem desse jeito, né? Nós já vimos algumas situações onde ocorre o estupro e as pessoas, às vezes, as autoridades que vão atender, perguntam assim, mas você não tinha outra roupa para usar? Quer dizer, a culpa pessoal, isso são muçulmanos que reencarnaram aqui, porque está introjetado na cabeça. Isso é regra, mas é regra desde o século VII. Tanto que hoje tem países que estabelecem. Pegando especificamente essa regra, se a mulher ela se veste de tal modo porque ela quer sensualizar, aí isso é pecado. Por isso que ela deve se vestir de modo respeitável. É como eles entendem, certo? Então, por exemplo, você vai aqui em Foz do Iguaçu, você não vê as mulheres usando burca.
As mulheres usam calça, usam saia, saia longa, né? E tal, e são extremamente respeitáveis e respeitadas. No entendimento, eu estou olhando com o olhar deles, que é isso que nós temos que fazer. Eu não posso olhar com o meu. Eu fui educado numa cultura nordestina, pessoal, que vestimentas respeitáveis na minha terra, que é muito calor, se chegar em outros lugares do Brasil, vão ser entendidas de modo completamente diferente, certo? Por quê? Porque lá se veste de outro jeito. Então, quando você entende essa coisa assim, você não pode criar condições para criar, você ser agente do outro pecado. No islamismo, isso é pecado. Você responde pelo pecado do outro. Você responde. No livro dos Espíritos tem lá a questão, tá literal. Se eu sou a causa do suicídio do outro, eu não respondo pelo suicídio dele, porque ele vai responder pelo suicídio dele. Porém, eu respondo como um homicídio. Não isenta o suicídio dele, porque ele poderia não ter cometido. Porém, eu respondo como homicídio. A gente tem que pensar disso. Então, essa ideia da reparação, eu tenho que ver as duas coisas, porque senão eu digo, então é só reparar em mim? Então tá bom, eu reparo em mim e o outro que se exploda. Peraí, mas e o sofrimento que eu sou a causa do outro? E aí, pessoal, tem uma coisa muito curiosa. Tem relatos dos espíritos que nos dizem assim, que quando o espírito toma consciência de tudo o que aconteceu, e ele passa a entender todo esse processo aqui, e ele descobre que alguém está sofrendo e ele foi a causa, ele não descansa enquanto não vai resgatar o outro. Ele não descansa enquanto ele não vai lá resgatar o outro. Ele é obrigado a fazer isso? Não, ele se propõe a fazer isso. Ele se propõe a fazer isso. Ele se sente responsável pelo outro. E, olhando um pouquinho mais para frente em contextos como esse, quando você conversa com os espíritos nas reuniões mediúnicas, por exemplo, filho, mãe, filho, pai e tal, e aí eles contam as histórias deles, que eram filhos muito difíceis e tal, e aí os pais relatam que eles resolveram reencarnar, trazer aquelas pessoas que eram pessoas que eles tinham ajudado a desequilibrar e trouxeram como filhos, eram filhos muito difíceis, mas a missão que eles tinham assumido era de procurar reencaminhar esses filhos no caminho do bem, porque eles tinham desencaminhado no passado. Aí eles se sentem responsáveis por aquelas pessoas e vêm numa encarnação, como pai, como mãe, se casam especificamente para isso. Aí você vê na vida real, quando um filho desse se envereda pelo caminho do crime, acaba morrendo, e aí ele vem na reunião mediúnica conversar, e ele agradece os pais que tiveram, que tentaram tudo para ajudá-los, para ajudar ele, mas ele ainda assim não estava pronto para se transformar. Mas o sacrifício daqueles pais tinha sido, foi muito importante para esse recomeço. E aí são espíritos que, quando voltam, já voltam modificados. E aí você vê, às vezes são aqueles pais, o pai e a mãe, que fazem tudo pelos seus filhos. Eu estou dando um exemplo de uma história, principalmente nessa ideia aqui, que nós sempre acreditávamos que reparar era só cuidar da pessoa ao qual eu tinha agredido, né, em função da transgressão. Kardec me chama para um outro olhar. Olha, a reparação ela é dentro de você, porque você tem que tratar a causa. E aí, para que eu não saia de lá do 8 e caia no 80, não se preocupe, pessoal. A resolução do problema é 88. É tratar aqui e acolher fora. Só um não resolve, só outro não resolve. Alguma pergunta, algum comentário, pessoal?
Bom, então sigamos, porque ele vai continuar aqui analisando isso, tá certo? E aí, provavelmente, quem está assim, pensando em si, pensando nas suas próprias experiências e nessas reparações, que à medida que a gente vai estudando, nós vamos percebendo alguns equívocos que nós vamos cometendo, e aí surge a ânsia, né? O desejo de tentar reparar isso. E quando você tenta, você pensa nisso e você reflete que não tem como, porque, vamos pegar aqui o exemplo, Carlos, Cláudia, né? Andreinha, o Lincoln, estão lá no Japão. Eles tiveram um período de vida aqui no Brasil e hoje estão lá no Japão. Se a pandemia não voltar, não permitir que se volte ao fluxo de viagens, talvez eles nunca mais venham no Brasil. Talvez quem é da família deles aqui do Brasil nunca vai poder ir lá. E aí serve. E às vezes, assim, poxa, eu queria estar de frente com determinada pessoa ou estar em determinadas circunstâncias e eu não vou poder estar. E aí isso dá uma dor na consciência, assim. Isso cria isso pode criar problemas sérios. Porque eu fico preso naquilo ali, tentar resolver uma coisa que agora eu reconheço que devo resolver e paro de me movimentar. Olha, quando a gente vai identificando isso, não se preocupe. Identificou? Identificou. Veio o arrependimento? Veio. A expiação é o processo de aprendizado. Você aprendeu? Aprendeu. Não se preocupe, a vida vai testar você. Vai colocar situações semelhantes. E aí você vai lembrar daquela pessoa, daquele caso, e aí você vai agir diferente. Certo? Vai agir diferente. Mas você não fica satisfeito. Que o negócio é aquele caso ou aquela pessoa. O que é que você deve fazer? Seguir e continuar. Porque num momento específico, a vida cria condições para que isso aconteça. Lembra André Luiz, nosso lar, quando ele se encontra com aquele senhor, que eu não lembro o nome dele, né, que ele se sente culpado porque ele tinha contribuído para a miséria do cara. Então, se encontraram, por acaso, lá em nosso lar. Aí André Luiz pediu perdão e ele disse assim, mas homem, nem se preocupe, aquilo foi a melhor coisa que aconteceu comigo. Aí os dois se resolveram. André Luiz se resolveu consigo mesmo e na sua cabeça também se resolveu com o outro. Tá? Então, isso acontece? Isso acontece, pessoal. Tá? E isso é muito saudável, porque se você disser assim, não tem como resolver, então deixa para lá. Deus toma conta. Olha a atitude, né? Olha a atitude. 17. O arrependimento pode dar-se por toda parte e em qualquer tempo. Se for tardio, o culpado sofrerá por muito mais tempo. Vai e faze as pazes com teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Vocês já pararam para analisar essa frase? Vai e faze as pazes com o teu inimigo enquanto estás com ele a caminho. Quem você chama de inimigo? São as pessoas que você considera como inimigo ou são as pessoas que não gostam de você e você entende que elas são seus inimigos? A gente usa dessas duas formas. E Jesus trata dos dois tipos nos evangelhos. Nesse caso, o texto é claro. Faz as pazes com o teu inimigo. É com quem você considera inimigo. Não com quem olha para você e vê o inimigo. Por que eu tenho que fazer as pazes com o meu inimigo enquanto eu estou com ele a caminho? Porque você é um cara inteligente, porque quanto mais tempo demorar, mais tempo de sofrimento, filho. Carlos está lá dirigindo o caminhão dele, percebe que o pneu começou
dá uma balançada porque o caminhão está dando uma puxada. Ele tem duas opções. Ou ele para e tenta já dar uma ajeitada, ou ele, não é nada não, chegar daqui na frente eu paro e vejo. Você faz o quê, Carlos, geralmente? É porque o prejuízo aumenta, né? Claro. Para e vê o que dá para fazer, se não tem como fazer, toca na maciota, né? Como a gente fala aqui no Brasil, que é para não aumentar o estrago. Peraí, repete. Segurança. Total. Né? E aqui também, segurança moral, segurança comportamental, segurança do juízo. Eu já tinha... O Carlos, a Dorinã, o seu Ilvio, né? Os outros eu não vou falar, porque eu não conheço, né, as reuniões que vocês participam. O Remi e a Ana, provavelmente sim, né? Mas quantas vezes vocês já ouviram na reunião mediúnica, vem aquele espírito, né? E diz assim, olha, eu vim aqui hoje para contar a minha história. E aí, em algum momento, ou no começo, ou no meio, no final, diz assim, eu perdi muito tempo, eu fui muito besta. Quanto tempo perdido no ódio, numa perseguição que só trouxe dor e tal, e hoje eu estou aqui, quanto tempo eu perdi? Aí a gente diz assim, mas meu irmão, por que você não mudou antes? A resposta geralmente vai ser mais ou menos parecida, né? Porque eu não quis. E quando ele fala isso, olha, o tom de voz muda, o semblante do médium muda, porque aí você vê que dói. Você percebe a dor do espírito em falar isso. Porque eu não quis. Eu fui teimoso. Né? Aí aquele que já começou a estudar a doutrina espírita do outro lado, assim, eu fui rebelde. Tá aqui. Então, quanto mais tempo você protelar em fazer esse processo, veja que é o arrependimento. Porque se você chega na fase do arrependimento, as próximas é só você, né, refletir sobre tudo e se propor a se transformar. E não repetir, que aí prova que você aprendeu e se transformou. Por isso que, antes de você ter que se encontrar com uma pessoa, se for o caso, Deus vai colocar outras pessoas que vão repetir o mesmo comportamento com você, ou então as mesmas circunstâncias, que pode ser pessoas, podem ser circunstâncias. Tá? E aí, para você dizer assim, eu aprendi. Eu me transformei. Pronto, houve a reparação. Aí a vida vai tratar de lhe colocar de volta no caminho daquela situação ou daquela pessoa para que você possa resolver a segunda parte do processo. Também é comum, nas reuniões de desobsessão, você vai estar ali dialogando com o obsessor, vai dialogando com ele durante as reuniões e tal, e quando chega naquele dia, que é o dia da emoção que a gente fala, né? Que é o dia em que a parábola do filho pródigo, a gente sempre lembra dela, né? É o filho pródigo que retorna ao aprisco do pai. Aí quem aparece é aquele espírito que tinha sido causador do desequilíbrio dele lá há 800 anos e vem acolhê-lo, já é um espírito mais evoluído e vem acolhê-lo e tal. E alguns dizem assim, vamos preparar uma nova encarnação e estaremos juntos para progredirmos juntos. A expiação consiste nos sofrimentos físicos e morais que são a consequência da falta cometida. É experiência. Expiação é experiência. Seja na vida atual, em consequência das faltas cometidas, seja na experiência atual, seja na vida espiritual após a morte. Mas eu posso cometer faltas no mundo espiritual? Os obsessores estão tudo lá, pessoal. Quer dizer, os obsessores mortos, né, o desencarnado. Estão tudo lá e estão cometendo as faltas. Aqueles espíritos que estão lá, que não são obsessores, mas estão ainda teimando na impressão da matéria, estão cometendo falta. Seja na vida atual, seja na vida espiritual após a morte. Ou ainda, em nova existência corpórea, até que os últimos vestígios da falta tenham desaparecido.
A expiação é a experiência que você vai passar para o aprendizado. Consiste nos sofrimentos físicos e morais, que são a consequência da falta cometida, tanto aqui na vida atual, tanto no mundo espiritual, ou ainda em nova existência, na próxima encarnação, até que os últimos vestígios da falta tenham desaparecido. A reparação consiste em fazer o bem a quem se havia feito o mal. Quem não repara os seus erros nessa vida, por fraqueza ou má vontade, achar-se-á numa existência posterior, em contato com as mesmas pessoas a quem prejudicou e em condições voluntariamente escolhidas, de modo a demonstrar-lhes o seu devotamento e fazer-lhes tanto bem quanto mal lhes tenha feito. Nem todas as faltas acarretam prejuízo direto e efetivo. Em tais casos, a reparação se opera fazendo-se o que se deveria fazer e não foi feito. Cumprindo os deveres desprezados, as missões não executadas, praticando o bem em compensação ao mal praticado, isto é, tornando-se humilde, se foi orgulhoso, amável, se foi austero, caridoso, se foi egoísta, benevolente, se foi perverso, laborioso, se foi ocioso, útil, se foi inútil, moderado, se foi dissoluto, exemplar, se foi mau, etc. É assim que o espírito progride, aproveitando-se do próprio passado. Estava analisando com um colega, um dia desse, porque nas reuniões mediúnicas, né, os obsessores vieram, e em função do que foi dito, acabou-se descobrindo a última encarnação da criatura. Ou foi a última ou foi a anterior. Isso acontece. Principalmente se tiver historiador no grupo, aí fica mais fácil ainda. E nós fomos analisar, ver se tinha fundamento mesmo. Se tinha fundamento. Olha, nós chegamos à conclusão que tinha fundamento. E uma coisa pesou muito. Pesou muito. É que teve uma coisa que ele cometeu várias vezes nessa dita encarnação, que foi uma das principais causas de queda dele. Em função disso, ele teve que sair do país dele para outro. Em função disso, ele perdeu o casamento. Em função disso, ele quase foi preso. Por causa de uma coisa, um comportamento. Esse vai entender, a conduta, o comportamento, não o fato em si. Por causa daquele comportamento. Então, ele teve vários problemas naquela encarnação. Nessa encarnação, fomos analisar. Ele nasceu naturalmente com o mesmo comportamento. Detalhe, esse comportamento o incomodava. E incomodava desde a adolescência. Porém, ele não conseguia resistir. E aí ele foi contando, e eu conhecia várias passagens pela convivência, pela amizade, pelo tempo, né? Várias situações, eu mesmo dizia, olha, mas você lembra tal coisa? Pois é, olha aqui, está aqui a causa. Né? E aí, o que é que aconteceu? A vida colocou ele em circunstâncias e com determinadas pessoas que passaram a educá-lo. E passaram a cobrar aquela conduta diferenciada dele. E aí, em alguns momentos, ele se irritava com as pessoas ou com as circunstâncias e se afastava delas. E aí ele cometeu a conduta. E aí ele entrou numa determinada religião, começou a estudar Jesus e tal, acabou chegando no Espiritismo
E passou a entender isso. E aí ele passou a entender o papel daquelas pessoas. E aí, quando ele passou a entender, surgiram novas pessoas e novas circunstâncias que essas pessoas vieram cobrar mais ainda. E aí ele dizia assim, Êzio, pior é que eu tenho consciência disso. E quando eu me irrito com as pessoas, alguém me faz lembrar disso. Eu digo, deve ser teu anjo guardião. Ele disse, pois é. Pois é. E aí, nessa encarnação, é uma das condutas que mais é ativa na encarnação. E aí, a última vez que conversei com ele, ele disse assim, olha, eu estou bem controlado, viu? Estou bem controlado mesmo, por causa disso e tal. E agradeço a algumas pessoas que ele odiava. Ele odiava. Eu disse, mas o que aconteceu? Ele disse, Kardec, né? Eu disse, você já se transformou? Ele disse, não. O bicho ainda está solto lá dentro. Aí ele fazia assim, né? O bicho está solto lá dentro. Porém, ele já está bem mansinho. Aí eu não solto o bicho, não, que ele solta nada. Aí você vê que realmente faz sentido isso aqui. Faz sentido. Então, ele pediu para essa encarnação. Aí, depois teve uma reunião que a gente estava junto, eu olhei assim para ele e disse, vou fazer umas perguntas aqui, né? E aí, no final da reunião, veio a orientadora dos trabalhos, posso fazer umas perguntas sobre fulano? Ele autorizou. Ó, aí eu comecei a fazer perguntas para entender, nada que viesse a comprometer ou tal, né? Aí ele disse, não, realmente, ele pediu para ter esse tipo de encarnação, porque realmente foi algo que fez ele cair várias encarnações, e nessa ele pediu para estar nesse contexto. Né? E aí eu fiz uma pergunta assim, pelo pensamento, ele está vencendo? E aí eu disse, faça essa pergunta para não ficar muito direta. E aí ela contou, o espírito, né, que era uma mulher, né, contou uma história e respondeu a pergunta. Realmente, ele está vencendo, porém, ele pode cair a qualquer momento. Então, faz todo sentido o que Kardec coloca aqui. E traz essas duas coisas. Essa reparação que eu me submeto dentro da experiência e esse cuidar da pessoa ao qual eu fui a causa foi efeito do meu desequilíbrio, do meu equívoco. Tá certo? Muitas vezes, quando você conseguir se aproximar da pessoa, ela já avançou, nem lembra, né? E tal. Mas aí, nesse momento, o ouvir da pessoa, não se preocupe, eu não tenho mágoa de você, digamos que é um liame, ou é o final, ou acontece durante o processo de completa libertação daquele fato. Comentários, pergunta, pessoal. Uma pergunta para trazer alguns spoilers, né? Reflexões já para frente, né? Seu Adorinã me magoou. Me magoou. Machucou. Velhinho pegou pesado. E eu tô aqui totalmente enraivecido que se eu pego esse velhinho, é porque eu não morri, porque se eu morresse, eu tava como chefe de gangue do outro lado. E aí o Adorinã, estudando isso aqui, lembrou de ser, eita, olha, o que é que eu fiz com Enzo? Só que a Adorinã está morando na Inglaterra. E Enzo está em Cascavel. Não tem contato, então não tem nem como buscar uma aproximação. Aí descobre o contato de Enzo. Ou vem ao Brasil visitar. Chega aqui e vai assistir a palestra. Quem está fazendo a palestra? Enzo. Por sorte dele, como ele é um espírito evoluído,
Tem a proteção de Deus diretamente. Tema da palestra de Êncio: perdoai 70 vezes, 7 vezes. A Dorina não tem a menor dúvida, é hoje. Terminou a palestra, eu nem vi a Dorina, que ele ficou sentado lá atrás. Terminou a palestra, que eu desço do púlpito, quem eu vejo? A Dorina. Olha, se você tiver prestar atenção no que eu falei, eu vou ficar só roxo. Né? Se eu não tiver prestar atenção no que eu falei, eu vou ficar igual a pimenta, porque a raiva volta. Aí a Dorina diz assim, olha isso. Eu errei. Eu queria lhe pedir perdão. Aí eu digo assim, deixa isso para Deus resolver. A Dorina fez tudo certinho, fez tudo certinho. E eu? Tudo errado. Tá, e qual é a responsabilidade de Adoniran sobre mim agora? Perante a lei divina, nenhuma. Perante a consciência dele, ele não vai sossegar, porque ele percebeu, ele não vai sossegar enquanto eu não o perdoá-lo. Mas perante a lei divina, porque daqui para frente, a responsabilidade é minha. Eu não quis. Mas ele vai ficar incomodado com isso. Porque ele vai saber o quanto eu ainda vou sofrer por causa disso. Saiu da responsabilidade da imperfeição para a responsabilidade da perfeição. Isso é amor ao próximo. Aí vocês vão lembrar da literatura. Estou morrendo. Nos últimos instantes. Aí eu vou lembrar de quem? Daquela palestra que eu falei sobre o perdão. Que depois eu me dei conta. Né? Só que a Dorina foi-se embora, já desencarnou, está do outro lado. E eu, sabe o irmão Jacó lá fazendo a prece? Senhor, posso morrer não. Preciso conversar com a Dorina. Aí a Dorina aparece. Os dois choram, se abraçam. Tá? Vocês já viram isso na literatura. Somente no final do livro, né? É o reencontro das almas. O Adoniran ficou todo o tempo do lado, acompanhando. E me ajudando a não cair no desequilíbrio da culpa. E, na nossa literatura, o maior exemplo disso está no livro Paulo e Estevão. Porque você lembra quem foi que Jesus chamou para ser o anjo guardião de Paulo, né? Estevão. E quando Paulo precisou mais ainda da proteção, quem chama? Estevão. Que era para reforçar a parceria. Olha a cara da criatura. Esse é filho da Andreinha mesmo, né? Alguma pergunta, pessoal? Esse silêncio me amedronta. Então, vamos lá, né, pessoal? Necessidade de mais explicações, porque está muito bem posta a sua colocação. Vamos lá. Talvez, contando esses casos, principalmente são casos que a gente acompanha na literatura e nas reuniões mediúnicas, né, a gente vê o quanto os chamados obsessores precisam de carinho, de aconchego. E é isso que, de fato, vai fazer com que arrefeça, né,
amorteça os sentimentos inferiores que eles estão ali alimentando insistentemente durante séculos, durante milênios, que é algo assim que exige de nós muito mais do que conhecimento ou habilidade do diálogo. Tem uma cena de um filme que mostra isso assim, que é o filme do Divaldo, quando ele vai a primeira vez na reunião mediúnica, que o doutrinador está lá, e aí a média, aquela senhorinha, bota sua mão nele assim, meu filho, pronto, homem de irmão. E o Divaldo diz assim, depois, né? Mas e o livro? Não se preocupe, não, ela não sabe ler, não. Aí ele tem aquele choque, né? Aquele choque. E aí a gente lembra de Kardec no Livro dos Médiuns. Quando a gente consegue aliar o conhecimento com o coração, aquilo que eu falei, a ponte, né? Olha, tudo de bom. 18º. Pessoal, vocês sabem que o planeta Terra é um planeta de provas e expiações, né? Que agora é que está no processo de transição para um planeta de regeneração. Segundo Santo Agostinho, né, planeta de regeneração é um planeta onde há um equilíbrio maior entre onde as forças do bem e as forças do mal. Na linguagem kardeciana, né, na explicação, quer dizer, tem mais gente fazendo bem e menos gente fazendo mal. Tem mais gente agindo conforme a lei e menos gente agindo diferente. Então, há um certo equilíbrio. Então, ainda tem gente se equivocando? Tem gente se equivocando. Tá? E vai ter bem mais gente fazendo a coisa certa. Ok, maravilha. Aí eu pergunto para você, por que você já não está num mundo feliz? Já sei, você veio de lá para ajudar na transição. Você veio de lá para ajudar na transição? É isso? Porque se não for isso, então você é daqui mesmo? Ou então é de outros piores que veio para cá? Então por que já não foi para lá? 18. Os espíritos imperfeitos são excluídos dos mundos felizes, cuja harmonia perturbariam. Ficam nos mundos inferiores a expiarem suas faltas pelas tribulações da vida e se depurando das imperfeições até que mereçam encarnar em mundos mais adiantados moral e fisicamente. O que é um mundo adiantado, mais adiantado moral? É onde as pessoas têm comportamento moral melhor. Quer dizer, a maioria das pessoas vivem a mensagem do Evangelho. E fisicamente? Segundo vários espíritos contam para Kardec, e Leon Denis escreve muito bem sobre isso, por exemplo, não tem as misérias humanas. Não tem as doenças humanas. Os corpos são mais aperfeiçoados. Nós já estamos caminhando para isso, pessoal. Eu estava lendo essa semana, dentro da história da medicina, qual era a estimativa de vida, por exemplo, na Europa, durante a Idade Média, em algumas regiões da Europa, no auge da Idade Média, que é século 8, 9, 10, 12, né, por aí. 11 já começa a decair. Então, 5, 6, 7, 8, até o 10, até o 11, é o alto da Idade Média. Tanto que é chamado de Alta Idade Média, que a gente estuda no colégio. Então, tem algumas regiões da Europa, nessa época, que a idade média, né, a estimativa de vida é de 25 anos. E quem acompanha a estatística sabe, a cada década, a estimativa de vida vem aumentando mais. Por quê? Doenças que matavam antes não matam mais. Não se preocupe que, em função da nossa inferioridade, algumas doenças que não matavam antes vão começar a matar de novo agora, porque teve um grupo de espíritos da Idade Média, que só pode ser da Idade Média, que reencarnou, que não sabia o que era vacina e agora não quer tomar vacina. Então, as doenças estão voltando. Tem alguma dúvida? Veja as estatísticas do sarampo e da varíola. 2017, 2018, 2019, 2020. Veja as estatísticas. Doenças que estavam erradicadas.
estão voltando. Ok? Então, mundos moralmente e fisicamente evoluídos são lugares onde não tem as misérias humanas. Percebeu que quando ele fala aqui, e se depurado das imperfeições até que mereçam encarnar em mundos mais adiantados, aí você vai, o que é merecer? Porque parece que eu vou receber um prêmio. Deus vai dizer assim, olha, você tem sido tão bonzinho que agora você merece ir para lá. Mas percebeu por que você já não está lá? Porque as suas imperfeições atrapalhariam a harmonia desse planeta? Então, o merecimento é você ter condições de não atrapalhar a harmonia desse lugar. Ô, Carlos, me perdoe, depois o pessoal vai assistir, me perdoe o comentário que eu vou fazer aqui, mas é... Sabe aquele personagem da literatura brasileira que é generalizado numa certa região brasileira, né? Que o cara é meio devagar, não gosta muito de esforço, de chefe, né? Que não gosta muito de relógio, que não tem que estar cumprindo horário, né? Que não está muito disposto a seguir disciplina e tal. Um indivíduo desse mereceria viver no Japão? Por quê? Porque ele atrapalharia a ordem, não é isso? Então, o que seria ter o mérito de viver no Japão? É quando ele conseguisse se transformar e estivesse apto a se submeter ao cumprimento da ordem estabelecida neste lugar. Usando isso como metáfora, nós não estamos nos mundos felizes porque a nossa conduta, quer dizer, a nossa moral, ainda é tão indisciplinada diante das leis divinas que nós simplesmente atrapalharíamos nesse ambiente. Por isso, não temos o mérito de estar nesses lugares. Se pode conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam, né, espíritos imperfeitos desencarnados, à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal que fizeram e os auxiliem a progredir. Se uma das características dos espíritos mais evoluídos é colocar em prática aquela regrinha de primeiro o outro, depois eu, então, se você já não vive isso na prática, você não vai para um lugar desse. Porque isso é regra natural lá. Sabe quanto tempo é necessário, em média, para um empregado revoltado, o empregado revoltado é aquele que não gosta de nenhum chefe, se tornar um chefe pior que os chefes que ele odeia quando ele se torna chefe? De 2 a 6 meses. É.
E aí a gente vê como que a nossa teimosia nos faz arrastar aí muito tempo no sofrimento, né? E vocês querem tirar a prova desse que eu falei, de 2 a 6 meses? 2 a 6 meses. Faça concurso público e vai trabalhar como concursado, tá certo? Nos setores administrativos de qualquer município. Eu vou falar do município para não falar de outros maiores, né? E aí você vai trabalhar no setor administrativo, então você vai estar direto com os gestores. E aí você vai perceber que depois que terminou a eleição, que começou a gestão nova, 6 meses, no máximo 6 meses depois, alguns vícios que eram prometidos que não aconteceriam estarão implantados na nova gestão. Só mudou a cor da bandeira. E aí você olha para a cara um do outro, assim. A Vaneira está balançando a cabeça, que ela foi professora, né? Quantas vezes ela ouviu que ia mudar tudo, ela era professora estadual, né? Mudar tudo na Secretaria de Educação. Como é maior, aí é de 6 meses a 1 ano. Que aí o discurso é, não, esse ano vamos só tascar, no próximo ano a gente implanta tudo novo. Quando termina o segundo ano, está tudo diferente e acontecendo do mesmo jeito. Aí demora um pouquinho mais, que é maior. 6 meses, gestora. Hã? Eu fui 1 ano gestora da educação aqui e cortaram as minhas pernas porque eu fui mudar o sistema. Não deu, não funcionou. Não, a gente tem que mudar só a aparência. No miolo não muda nada. Se tentar mudar o miolo, é incômodo, certo? É incômodo. E aí começa a aparecer erro, que esse erro é apontado para a pessoa para cortar de fato, né? Então, a gente percebe que nós somos todos iguais. E está todo mundo na mesma família. Olha, somos a mesma família, né? Somos a mesma família. E quando alguém é diferente, a gente pergunta, mas como é que pode? Se fosse eu... Enzio, Oi. a minha mãe comenta que não precisa ir tão longe. Você pega numa casa espírita, por exemplo, onde tem aqueles armários com chave, e você entrega a chave para aquela pessoa e fala assim, você é responsável por esse armário. Não precisa mais do que isso para reconhecer, para depois ver quem que é realmente a pessoa. Você deu a chave da despensa, né? Isso mesmo. Você deu a chave da despensa. Pronto, o Carlos, a Cláudia e a mãe não tem mais esse problema, né? Porque não tem mais armário físico. Mas entrega a senha do Zoom, tira da Amanda de vocês, entrega para outros tomarem conta da sala do Zoom. Ai, ai. O problema é quando entrega a chave para a gente. Esse é que é o problema. Que entregou a chave para a gente, né? E deixa a gente se empolgar com o negócio. Aí quando nos empolgamos e passamos a fazer, fica fazendo tudo atravessado, que aí a pessoa se arrepende e não sabe como é que chama de volta, né? E aí o problema é eu não ficar melindrado, porque a chave estava na minha mão. Eu não fiz nada errado, eu só organizei. Não, eu enzifiquei. Eu não organizei, eu enzifiquei. E depois eu não quero que ninguém mexa, porque agora eu sou o dono, tá com a minha cara. E se pudessem conceber um lugar circunscrito de castigo, tal lugar é, sem dúvida, nesses mundos de expiação, em torno dos quais pululam espíritos imperfeitos, desencarnados, à espera de novas existências que lhes permitam reparar o mal que fizeram e os auxiliem a progredir. 19. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, seu progresso, por vezes, é lento.
e tenaz, resistente, né? A sua obstinação no mal, que é a obstinação na transgressão da lei. Aqui é sempre bom lembrar que o mal é a transgressão da lei, e não necessariamente aquilo que nós chamamos de mal. Tá? Aquilo que nós chamamos de mal. Muitas vezes nós fazemos o mal achando que estamos fazendo o bem. E aí Kardec, 632, 876, ele trata desse tema, mostrando que qual é a regra, qual é o parâmetro que eu uso para saber se eu não estou me equivocando. 632. O homem, como imperfeito e não sabendo tudo, pode se equivocar achando que está fazendo certo? Ele pode fazer o mal achando que está fazendo o bem? E aí os espíritos respondem: fazeis como Jesus fazia. Aplicai aquela regra. Fazer ao outro somente aquilo que você permitiria que o outro fizesse com você. Aí, na 876, ele complementa. 632, 876. Complementa. Fazer com o outro somente aquilo que você permitiria que o outro lhe fizesse estando na mesma circunstância. Porque é muito fácil para o pai chegar para o filho: meu filho, não faça isso. Por quê? Porque ele entende que se tivessem avisado ele, quando era adolescente, que não fizesse o que ele fez, ele não teria feito. Então, ele acha, está na mesma intenção: meu filho, não faça isso, e briga, e se prende, e castiga, e proíbe e tal, porque não quer que o filho passe pelo que ele passou. Isso é 632. 876. Tá, mas você tem que se colocar no lugar dele. Tá certo? Você tem que se colocar no lugar dele, com a cabeça dele, pensando como ele pensa. E aí eu tenho que respeitar isso para poder aplicar. E quando você percebe que o outro só vai aprender se quando quebrar a cara? E, às vezes, é um dos momentos mais duros da paternidade. Carlos, Cláudia, que tem uma adolescente dentro de casa. A Amanda já não é mais adolescente, os outros também não são. É quando você vai descobrir que o filho está cometendo algo que é equivocado moralmente para ele, é um equívoco que ele está cometendo, e nada que você fizer vai adiantar isso. E você percebe que é somente quando ele se equivocar, e diante dos efeitos disso, é que talvez você possa chegar e dizer: meu filho, vamos conversar? E você não tem o que fazer. E aí, o que é que às vezes o pai faz? Tá vendo que está aqui? Então tira daqui, bota para outro país. Tira daqui, muda o contexto, muda de situação, tira a pessoa, né? Cara que tem uma namorada e sabe que ela sofre na mão da mãe. E aí ele resolve antecipar o casamento, mudar de cidade, para tirar a namorada, a futura esposa, daquele ambiente de sofrimento, que ele entende que é um sofrimento, porque é uma angústia e tal, aquela coisa toda. E aí dá o maior BO depois, porque ela precisava passar por aquela experiência. Então, eu fiz o bem, eu fiz o mal. Na intenção de fazer o bem, eu acabei fazendo o mal. Isso é bem comum de acontecer, pessoal. Isso é bem comum e isso atormenta depois quando você se dá conta de que não deveria ter feito. E às vezes a gente tem que dizer: você sabia fazer diferente ou você só descobriu isso depois? Só depois. Então você não tem o que se punir. Você não tem o que reclamar. Você fez o que você podia fazer da melhor forma possível. Só que agora aprenda com a lição. Se tiver que se machucar, deixe se machucar. Mas esteja pronto para trocar os curativos. Essa é a sua função, trocar os curativos. Você não vai impedir de machucar. Como o espírito tem sempre o livre-arbítrio, seu progresso, por vezes, é lento e tenaz a sua obstinação no mal. Nesse estado, pode persistir anos e séculos, eu até diria milênios. Entretanto, chega por fim um momento
em que a sua teimosia se modifica pelo sofrimento. E a despeito da sua basófia, vaidade, prosápia, fanforranice, Bom, aí o resto é comida, porque é sinônimo de comida também. Então é isso. Vaidade, prosápia, fanfarronice. E a despeito da sua basófia, reconhece o poder superior que o domina. Vocês querem ver um exemplo disso aqui? Quem quiser ver logo, já pega o livro e pode ir lendo. Quem não tiver tempo para ler agora, não se preocupe, que a gente vai terminar nos domínios da mediunidade. Vamos pegar um do Manuel Flamengo de Miranda e depois nós vamos estudar esse livro, que é o livro Libertação, que é a história de Gregório. É a história de Gregório, que aí Gregório é um espírito endurecido, um chefe de quadrilhas de obsessores, vamos colocar assim, um magnetizador altamente potente. A mulher cometeu aborto e os cobradores estão com ela e levam ela, e aí ele hipnotiza ela e ela assume a forma de um animal, de uma loba. Isso explica alguns casos, por exemplo, que tem na Bíblia, né, de pessoas que tinham uma obsessão de espíritos nessa condição e essas pessoas encarnadas passavam a se comportar como animais. Que é um exemplo, pesquisa na Bíblia, Nabucodonosor. É um caso muito conhecido de licantropia obsessiva. Ele se comportava como um lobo. É uma loucura, assim, que ninguém sabia o que fazer. Certo? E aí, no final, ele se entrega para a mãe. Um outro caso, aí é entre encarnados, a história se passa entre encarnados, é Ave Cristo com a história de Tassiano. Ele muito endurecido, porém, no decorrer da história, ele amolece o coração, arrefece o coração e se entrega para o Cristo. Eu queria ler a sequência da história de 50 anos de Ave Cristo, mas nunca foi publicado. Tassiano no mundo espiritual e pelo menos a primeira encarnação depois. Seria muito enriquecedora, muito instrutiva para a gente. O espírito finaliza se entregando para Jesus, e aí, como é que foi no mundo espiritual e como foi a encarnação seguinte? Eu tive um caso de licantropia. É bastante difícil de doutrinar, viu? Porque o espírito está muito endurecido. Mas fomos fazendo o nosso papel. Tem que assim, vibrar muito amor para fazer alguma coisa possível, né? É que aí você vai acessar você vai conversar diretamente com o espírito, que está enlouquecido, ele está perdido, o tic-tac não funciona mais, a ponto de ter sido e submeter uma sessão hipnótica, que ele assume essa forma, né? E aí você vai atuando direto no espírito e vai fazendo. Tem uma técnica que é muito usada, Manuel Flamengo de Miranda explica, quando a gente pegar o livro Sexo e Obsessão, aí ele detalha como essa técnica é chamada de choque anímico. É eminentemente material, é energia material, é energia muito densa, né? Não é qualquer magnetizador que consegue aplicar efetivamente choque anímico, são aqueles magnetizadores assim mais que tem uma capacidade de processamento magnético muito alta, porque o desgaste magnético é gigantesco. Então, o passista comum, ele não tem energia suficiente para fazer um tratamento como esse. Então, tem que ser magnetizadores assim que processam muita energia. E não é energia espiritual, é bioenergia. Não sei se o Adoniran vai lembrar desse momento, mas terminou a reunião dessa, pessoal, é sair direto para uma churrascaria, para uma pizzaria, pegar um rodízio de pizza e acabar com as pizzas da pizzaria. Ou a gente chamar a para fazer aquelas pizzas daquele dia. Há um esgotamento muito grande. É um esgotamento muito grande. E toda a equipe mediúnica sente. Toda.
termina todo mundo morto, literalmente. O desgaste de energia é muito grande e a reunião, às vezes, é só em função daquilo. E aí, quando o cara acorda, ele não tem a mínima ideia de onde ele está, do que aconteceu, sabe? Aí é outro processo bem complicado, porque ele vai lembrar de tudo, bate o desespero, bate a loucura. E aí são coisas que a gente vai estudar, pessoal, lá nas quintas-feiras, na sequência, André Luiz e Manuel Flamengo de Miranda. E finalizando aqui, então, desde que se manifestam os primeiros clarões de arrependimento, Deus lhe faz entrever a esperança. Isso ele já falou antes. Nenhum espírito está condenado a não progredir, seja quando for. De outro modo, estaria fatalmente destinado à eterna inferioridade e escaparia da lei do progresso, que rege previdencialmente todas as criaturas. Todo mundo vai progredir. E se está faltando incentivo para você progredir, que é assim, você exercitar a lei divina, e aí você tem que ver quais são as dificuldades que você está passando agora, quais são as lições, quem são as pessoas, quem são as circunstâncias que estão lhe incomodando nesse momento. E aí você vai lá no homem de bem, vai lá nas causas atuais das aflições. Você identificou isso? Aí veja, qual é a virtude que você está, faz parte de que curso essa virtude? Tal. Então, como é que eu exercito essa virtude? Jesus ensinou, Kardec trouxe no Evangelho. Põe isso em prática. Vai ser difícil? Olha, tem hora que você vai achar que é impossível, mas não é. É porque você talvez não saiba como fazer. Você, às vezes, está tão cansado já de ter suportado já de tanto tempo agora. Então, você vai ter que se compreender e entender que você precisa de um tempo para ir devagarzinho, mas tem que ir. E aí, os anjos guardiões vão te fortalecendo para que você vá avançando, vencendo esse cansaço, vencendo esse esgotamento, mas vai continuando e você vai avançando e vai avançando. E aí eu vou dizer, por que fazer tudo isso? Porque todos os espíritos que fizeram e relatam a situação deles é exatamente aquilo que nós queremos, que nós mais almejamos. Só que não vai cair do céu. É resultado da vivência, dessa transformação. Carlos teve medo quando teve que dirigir dentro do Japão, sem estando acostumado a dirigir no Brasil? E se o medo tivesse vencido, como é que estaria hoje? Estagnado. Teve que se vencer, não é isso? Isso mesmo. É um exemplo material, pessoal, mas nós podemos usar por analogia com as questões morais. Nós não temos, ou nós já fizemos errado. Ponto. E o que é que a gente precisa? Ou desenvolver, ou fazer do jeito certo. Mas, olha, as duas coisas pressupõem fazer. Enquanto eu não aprendo, eu vou me equivocando. Faz parte. E você não é punido porque não sabe. Mas a consciência, ela vai te cobrando para que você vá aprendendo. É aí que reside a punição. Abandonado, nenhum de nós está. Porque nem que seja com os obsessores, você está de lado. Não é o ideal. Tá? Não é o ideal, mas... Né? Ideal é que tenha os obsessores e que tenha os bons. Que aí os dois vão falando e você vai optando quem você quer escutar. Quando você deixa de escutar uns, aqueles desistem de você e vão embora. Já imaginou que maravilha? Quando chegar o dia de que todos os obsessores da sua história vão tentar falar com você e você não vai escutá-los? E todos os bons espíritos falam com você e você escuta? Já imaginou o dia que isso acontecer? E vai acontecer. Quando isso acontecer, não é por nada não, é porque você já não faz mais aquelas coisas. Então, quem está embaixo não te alcança. Nessa hora, quando você desencarnar, nesse momento, lembram do Dr. Bezerra e Celina? Meu querido Bezerra,
nossa querida patroa, Maria, pediu para eu vir aqui para te avisar que eu vou te levar. Você foi promovido. Aí você sonhou a vida toda, você se esforçou, você estudou, você viveu, você lutou para chegar a esse momento. Aí o que é que a pessoa faz? Não posso ir. Porque enquanto os meus amados da terra, ainda fala do Brasil, né? Estiverem chorando, eu não me sentirei confortável em ir para outro lugar. Eu estar bem e os meus amados chorando? Peça a ela para eu ficar. Se aconteceu com ele o que aconteceu com Quinto Varro e com Alcione, já terminou o prazo. Porque em Quinto Varro e em Alcione deram 100 anos para eles. Se deram 100 anos para Bezerra, terminou, porque ele morreu em 1900. Então, teria terminado em 2000. Se seguiu a mesma regra, a gente sabe que não é bem assim. Muito bem, pessoal. Ficamos hoje no 19. Alguém quer acrescentar alguma coisa, comentar, né? Só lembrando que amanhã teremos o nosso Dr. Décio, iniciando os nossos estudos sobre processos reencarnatórios. Vai falar sobre fisiologia da reencarnação. Está sendo bastante divulgado. Nós temos 100 vagas no Zoom. O YouTube, se não acontecer como hoje, vai estar sendo transmitido pelo YouTube. Se não tiver, eu vou ter que gravar. E vocês já viram que teve domingo que aconteceu isso, né? Uma vez, 2 vezes já aconteceu no domingo de manhã. No sábado é a 2ª vez que acontece. Então, eventualmente pode acontecer. Então, a sugestão, 8h30 eu já vou estar aqui na sala, pessoal. Tá? 8h30 eu já vou estar na sala. Então, quem quiser ir chegando, fique à vontade. Vamos batendo papo, falando do que nós gostamos, que é de comida. Gente nova. Ô, Enzio. Oi. Colocando que essa parte do perdão, você não toma um remédio e fala que já aprendeu a perdoar, né? Isso aí é de gotinha em gotinha, né? Que você vai aprendendo. Doses homeopáticas. Eu ia falar exatamente isso. Para quem não sabe, a questão da... Eu ia pegar justamente a questão da dose homeopática, e é um remédio homeopático. Que o remédio homeopático, para quem conhece, você toma e o efeito do remédio é fazer o seu corpo curar a doença. O remédio homeopático, ele não atua na doença. Ele atua no seu corpo, o seu corpo atuar na doença. Os florais de Bach, né, que o Rubin, ele é terapeuta de florais, né? O floral de Bach não atua nem no corpo, ele trabalha na alma. Por isso que ele trabalha a emoção, que aí é a alma, né, vinculada ao corpo, a emoção. E o Evangelho de Jesus não trabalha nem no corpo, nem na alma, trabalha direto no sentimento, trabalha direto no espírito. Por isso que o indivíduo ele pode continuar doente, mas ele é saudável. Eu vou compartilhar com vocês, porque eu vou ter que editar, um texto que está no último capítulo do livro Luz no Mundo, de Amélia Rodrigues. A Cura Real. Quem tiver o livro, quiser finalizar a noite lendo esse texto, leia. A Cura Real. Eu já tive a oportunidade de ir numa palestra, lê-lo aqui, então quem assistiu deve lembrar do texto, que são 2 romanas conversando. Né? Na verdade, é uma romana e uma judia conversando. Uma é cantora,
e paralítica. E a judia é cristã. E aí ela está tendo o sacrifício, os cristãos estão sendo entregues para o sacrifício no circo romano, e elas começam a falar sobre Jesus. E aí a Patrícia Romana pergunta, tá, mas você disse que teve um contato com Jesus, dizem que ele era taumaturgo, quer dizer, era um curador, e ele não te curou? Aí ela diz, não. As pernas, não. E aí segue a história e ela explica, né, a cura real. Eu vou editar e coloco lá nos grupos, aí vocês depois, quem não tiver o livro, dá uma lidazinha lá nesse texto. Tá certo? Então, quem tiver Luz no Mundo, último capítulo. A cura real. Carlos, quer falar alguma coisa, Carlos? Captei aqui o pensamento. Muito obrigado. Isso que o Remy falou agora há pouco sobre o perdão, eu achei interessante. Eu estava me lembrando aqui do livro Consolador, e na questão 338 do livro Consolador, tem uma pergunta que é o seguinte: por que teria Jesus aconselhado perdoar 70 vezes 7? E Emmanuel responde, né? A Terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosos. E aquele que se sinta ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. É bem interessante, né? Porque às vezes a gente tem uma dificuldade de perdoar e é a hora da gente lembrar que nós também vamos errar, né? Nós também vamos necessitar do perdão, né, de alguém, porque ainda estamos nesse processo, né, as imperfeições ainda estão no nosso íntimo, né? E eu acho que isso é importante a gente lembrar. Toda vez que alguém nos ofender, a gente pensar, puxa vida, né? Poderia ser eu estar ofendendo. Então, é melhor Chico falava isso, né? Melhor eu ser ofendido do que eu estar ofendendo. É interessante essa lógica, né? Você lembra do caso do Arnaldo Rocha, o Chico? Quer contar? Não, pode contar. Você vai contar melhor do que eu. O Arnaldo chegou no centro, o Chico, bravo com a pessoa que tinha encontrado com ele, tinha dado um desaforo para ele, e ele chegou e contou para o Chico, e o Arnaldo conta, detalha bem o caso, né? E aí contou, e indignado, porque a pessoa tinha falado, né? E aí o Chico assim, que bom, né? Neguinho, uma forma, ele usava o mesmo nome carinhoso, né? Que a Meimei, né? Que bom, né? Ele, como bom, Chico? Como é que isso pode ser bom? A pessoa me agredindo, você está dizendo que é bom? Ele disse, né, Arnaldo? Porque antes era você que estava agredindo, né? Aí uma vez ele conta, ele diz assim, com o Chico não adiantava, sabe? A gente contava para o Chico para ver se ele chegava, ele ia consolar a gente, ele consolava desse jeito. Sabedoria, né? Sabedoria. É o olhar da imortalidade. É alguém que vive a imortalidade na sua completude. Eu ouvi, Carlos, uma pessoa contando um caos, né? Que ele presenciou, desses milhares de causos que não estão nos livros, né? O cara era jovem, né? De família jovem. A mãe dele foi personagem daqueles romances que o Chico psicografou. Então, era do grupo familiar do Chico, a mãe dele, né, dessa pessoa. E aí estavam os 3 irmãos contando os casos que eles viram e aconteceram. E eles moravam em São Paulo, né?
E ele conta falando de estudos, né, de pessoas que estudam, que querem descobrir, que tal. E aí, houve uma época que houve uma polêmica, dessas polêmicas infantis, né, que era crítica à obra de André Luiz. Crítica à obra de André Luiz. E, especificamente, no livro Mecanismo da Mediunidade. Não entenderam o livro, e como não entenderam... Quando eu não entendo, ao invés de eu tentar me habilitar para entender, eu critico. E aí surgiram muitas críticas, e aí teve um grupo de São Paulo que sabia da relação entre essa mulher e o Chico, e que ela ia sempre lá, e fizeram um monte de perguntas, entregaram para ela, e ela disse, olha, eu vou levar e tal. E quando chegaram lá, e o rapaz disse que viu, né? Viu. Só, olha, Chico, os companheiros de São Paulo trouxeram essas perguntas sobre aquela questão lá, né, do livro de André Luiz, né, que é para você evocar André Luiz e para esclarecer. Aí o Chico pegou aquela carta, estou aqui no bolsinho do paletó, né? Semanário de paletó, né? Terminou o final de semana, na hora de ir embora, a mulher disse assim, Chico, e as perguntas? Ele disse, olha, fulano, não tenho o que responder. Tá, eu falo o que para eles? Que se eles vierem para cá, né, atender os pobres que batem aqui à porta, aí eu vou ter tempo de responder essas perguntas dele. Então, eu não tenho tempo para isso agora. Não tenho tempo para isso agora. A gente ainda tem muita coisa para aprender com o Chico. Né? Muita coisa. É claro que tem muitas histórias que estão surgindo que a gente vê que é paixão demais, né? A gente vai ter que aprender a tirar um pouco da paixão e aí ver a questão da história. O que Kardec fazia com os textos, né? Então, ver o fundamento da história, que é o que o Chico fazia, né? Quando queriam escrever biografias dele, ele passava primeiro pelo crivo dele, né? E aí ele era que ele autorizava que publicasse. Hoje, como ele não está aí para crivo, tem muita coisa que a gente realmente... Mas uma como essa, eu sei que é assim, porque eu já ouvi outras histórias e realmente ele não perdia tempo. O mais importante era a prática do bem. Né? E depois, se tivesse passado alguma coisa, depois os espíritos vinham, né? e ajustavam e tal, e o bem estava sempre em primeiro lugar. O bem estava sempre em primeiro lugar. Então, a gente que estuda, é bom sempre lembrar disso. Né? O bem tem que estar sempre em primeiro lugar. E se tem alguma dúvida, faz o seguinte, Viagem Espírita, 1862, Kardec falando sobre as desavenças nos grupos espíritas, e aí isso é textual, já compartilhei nos nossos grupos, tá? É textual. Quando dois espíritas estiverem brigando pela doutrina, ele ficará com aquele que fizer mais caridade. Porque esse entendeu a doutrina. Esse entendeu a doutrina. Por isso que a gente que estuda muito, é sempre bom alguém chegar e... Desce. Desce. Aqui, ó. Jesus está no canteiro de obra, não está no escritório. Jesus está no canteiro de obra. Então, desce. É sempre bom. É por isso que Emmanuel, o Chico, com Educandário de Luz, esses textos aí que vão sempre lembrar a gente para descer ao canteiro de obra. É engenheiro de pé de obra, não é engenheiro de escritório. A gente tem que sempre lembrar disso. Por isso que eu tenho grandes amigos que eu sempre peço, me lembre se por acaso eu estiver saindo fora da casinha. Me lembre, pelo amor de Deus, não deixe eu cair, porque eu já caí muito. Então, me chama. Porque os amigos eu também chamo quando precisa. Muito bem, pessoal. Diga, seu Wilvio, se eu só mostrar um pote de sorvete hoje.
Eu espero que seu filho tenha comido todo o sorvete do seu freezer. Não, eu fiquei aqui no obscuro, porque eu estava lá no pote de sorvete para ninguém ver e censurar, eu fiquei lá quietinho. Agora que eu já terminei o sorvete, eu posso vir. Mas o Chico, não querendo te contestar, mas o Chico, o bolso do paletó que ele usava, eram os dois de fora. Inclusive, quando era final da tarde, lá no Abacateiro, na vila que ele ia todos os sábados à tarde, o bolso dele ficava deformado, ficava assim, todo arregaçado, de tanto recado e papelzinho que o povo chegava e ia colocando. Não entregava para ele, não. Eu fiquei acompanhando ele uma tarde todinha para tentar fazer uma pergunta pessoalmente. Eu não queria papel. Eu queria ver qual seria a resposta dele. E onde ele ia, eu ficava junto. Eles chegavam, me empurravam, eu voltava para perto dele. E eu notava que toda hora uma mão me encostava, alguém enfiava um papel dentro do bolso do Chico, do lado de fora. E ele sempre dava a mão para um, a pessoa beijava a mão dele, ele passava a mão no outro, o outro beijava a mão. Aquela humildade. Aí uma hora que deu uma brechinha que eu fiz a pergunta, foi o mesmo caso desses rapazes aí que fizeram um monte de perguntas para essa senhora levar para o Chico responder. E ele comentou, olha para eles virem para cá, passar um dia trabalhando aqui com quem precisa, eu respondo aqui para eles. Eu notei que com o papelzinho eu não teria resposta. Eu precisava de levar a resposta de volta. Eu fui lá, bem dizer, quase que para isso. Aí, quando eu consegui, falei, Chico, eu estou com um pedido lá de Goiás. Ele olhou para mim e falou assim, você sabia que a nossa irmã, fulana de tal, falou o nome, eu mal conhecia. Ela morava em Anicuns e o esposo dela trabalhava com café feito um louco, mas trabalhava noite e dia. E agora vocês estão tendo a alegria dela ter se transferido lá para a sua cidade, ela está trabalhando com vocês, aproveitem ela. É uma médium excelente. Eu mal conhecia a mulher, Enzo. E antes de eu fazer qualquer pergunta, já respondeu. E eu falei, eu estou trazendo uma pergunta do Dito, nosso presidente, um senhor muito humilde. Ele pediu para perguntar a você como é que a gente faz para continuar o trabalho, que tinha um médico alemão desencarnado trabalhando através de um rapaz, fazendo cirurgias nesse centro, sem cortar, só por fora. E todo mundo preocupado. O centro começou a encher, vinha gente de todos os lugares. O presidente falou assim, você que tem parente lá, dá um jeito lá no Chico, pede para ir na orientação. O que a gente faz aqui? Eu estou começando a ficar preocupado. Aí eu transmiti ele falou assim para mim, parou, apontou o sol e falou assim, você está vendo o sol? Eu olhei e falei, estou, Chico, estou vendo o sol. Fala para ele fazer igual o sol. Só isso. Eu passei bem uns 10 anos tentando achar a resposta para entender. Cheguei no retorno da viagem, falei para o presidente do centro, o Chico mandou dizer, contei tudo que tinha acontecido, que é para você olhar o sol e fazer igual o sol. Ele me olhou, a gente estava dentro do centro, era noite, ele olhou para cima para ver se viu o sol, fez aquele gestual, falei, mas o que quer dizer isso? Eu falei, eu também não sei. Eu vim de Uberaba até aqui de ônibus, a noite inteira, o dia inteiro, quebrando cabeça para achar a resposta. Eu estou te passando o que ele me falou. Mas eu tive que passar uma tarde inteirinha. Eu lembrei do rapaz aí que você falou, que eles mandaram as perguntas pela senhora. Eu tive que ficar com ele a tarde inteirinha, senão eu não teria trazido ou levado a resposta de volta. Vale a pena se a gente pudesse passar, era uma tarde, né? Era passar uma vida inteira com o Chico para ver se a gente aprendia um pouco a humildade dele. Eu visitei o Chico por 2 oportunidades, mas é uma sensação fantástica, né? Numa das oportunidades que nós estávamos lá no centro, a minha neta, que eu digo que é neta filha, né?
ela estava com menos um pouco de 6 anos. Daí nós fomos lá, assim, para sentir, para visitar. E a minha neta começou com uma tosse, assim, descontrolada. Daí, tosse aqui e lá, e o pessoal preocupado, olhando para a criança. De repente, o Chico dá essa aguinha para ela. Foi de imediato que ela sarou da tosse e falou assim, porque ela me chama de pai e a mãe, né? E falou assim, olha, essa água tem gosto de flor. Mas, olha, as vibrações ali são fantásticas. E quem estiver no Brasil ou que venha visitar o Brasil, eu estive em Pedro Leopoldo, depois da desencarnação dele, e fui visitar o Memorial a Chico Xavier. Gente, questão de metros assim, a gente sentia a vibração amorosa existente no local. É incalculável a felicidade. Eu até hoje fico assim arrepiado lembrar naqueles momentos muito felizes que a nossa visita nos causou. Tem um vídeo do Haroldo, quando ele entra a primeira vez no quarto do Chico. Que o Eurípides Higino, né, abre a porta e leva o Haroldo lá, né? O Haroldo, quando entra no quarto, que olha, desaba. Não tem como segurar. Não tem. É uma energia fantástica. Muitas lições. Muitas lições. Boa noite, meu povo. E bom dia para quem está pronto. Amanhã tem que acordar cedo, então. É verdade. Ainda bem que amanhã eu estou calado, só apresento. Quer dizer, nem apresento, deixo o Mauro apresentar. Amanhã eu só fico... É só tiete. Amanhã é só tietagem, né? Só admirando a explicação. Amanhã eu vou ter que assistir mais tarde, porque vou estar em viagem. 650 quilômetros, já estou até com preguiça de pensar. Boa viagem. Boa noite, pessoal. Obrigada. Beijo. Vou precisar, sozinha. Boa noite, Glória. Boa noite, pessoal. Vou dormir também. Amora! Amora! Ô, Amora! Que foi, Amora? Amora? Mas tá igual eu de manhã. Só dorme. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite. Até mais tarde, para quem é de mais tarde, até amanhã, para quem é de amanhã. Bom dia, boa noite, sei lá. E até amanhã. Boa noite, pessoal. Tá? Tchau, tchau. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite, bom descanso. Bom estudo, Lu.